Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo e todo louvor seja a Deus. Jesus te abençoe, te dê muitas bênçãos, faça um milagre na vida de que você precisa. Não se esqueça, Jesus te ama, Deus te ama, enviou o seu Filho para nos salvar. E todo bem Ele te fará, te dará todo o consolo que você precisa. Não desespere, põe na vida de Deus a tua presença. Iremos ler uma parte da Bíblia onde os religiosos perguntam para Jesus porque os seus discípulos não seguiam uma das suas tradições. Então, por que os seus discípulos não seguem uma das tradições? Eles vão fazer essa pergunta para Jesus. Leia para mim. Então, alguns fariseus e mestres da lei, que haviam chegado de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos antes de comer. Mateus 15, 1 e 2. Alguns fariseus e mestres da lei fazem uma pergunta a Jesus: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos antes de comer. Jesus faz uma dura crítica aos fariseus e mestres da lei por seguirem as suas tradições e deixarem de cumprir os mandamentos da lei de Deus, ou lei de Moisés, que na época era o Velho Testamento. Jesus vai fazer uma grande crítica sobre eles, Eles não vão gostar, a gente vai ver isso aí. Perguntando por que certas pessoas valorizam as tradições acima dos mandamentos de Deus. A gente vai ver isso. Nosso tema é a vaidade por seguir as tradições. Repetindo, a vaidade por seguir as tradições. O texto que nós vamos falar está lá em Mateus capítulo 15, versículo de 1 a 20, um pouco longo, muito versículo, mas nós vamos procurar ser mais breve. Então, alguns fariseus, mestres da lei, que haviam chegado até Jerusalém. Então, eles chegaram até Jerusalém, a primeira coisa que eles fizeram foi procurar onde Jesus estava para observar Jesus, vigiar Jesus. Isso era natural deles. Os líderes judeus foram até Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem as tradições dos anciões? Pois eles não lavam as mãos antes de comer. Faz essa pergunta a Jesus. E Jesus respondeu: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Jesus é extraordinário, é a resposta que ele tem de imediato, ele não precisa pensar, é imediato. Por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Foi rápido. Vocês estão queixando que os discípulos não seguem a tradição. Bom, e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição? Após o retorno do cativeiro da Babilônia, isso aqui, o tempo de Jesus foi um tempo depois do cativeiro da Babilônia, os judeus criaram muitas tradições. Todos os segmentos cristãos têm suas tradições. Então a tradição faz tudo, se eu for pensar, existe tradição, faz parte do ser humano. No meio religioso nosso, cristão, não vou falar de outra religião, tem a tradição. Algumas igrejas têm roupas, o vestimento é diferente. Apresentar a criança enquanto é pequena na igreja é uma tradição, não é um mandamento. Jesus foi apresentado porque ele era o filho primogênito, mais velho. Frequentar certas comemorações, às vezes em 4 em 4 meses, 3 meses a gente faz festa de aniversário, é uma tradição da igreja. Fazer um culto sexta-feira de oração, ou no meio da semana. Não está na Bíblia exigindo isso, mas é uma tradição. Então a tradição ela tem um lado bom. Só o sacerdote ministra a ceia, não tem essa ordenança na Bíblia, mas é uma tradição muito boa, não pode ser qualquer um, Aí tem várias tradições, tem até igreja que proíbe gente beber refrigerante, que eu fiquei sabendo disso. Tradição, na Bíblia não tem isso não, tem nem essa palavra refrigerante. São coisas ligadas à cultura. Então tradição ligada, não vou falar aqui que as tradições de todos são más. Jesus reclama de um fariseu de não receber em sua casa segundo a tradição judaica. Jesus reclama de não fosse recebido na casa de um fariseu segundo a tradição judaica, que era receber com um beijo, com ósculo,
oferecer água para lavar os pés e ungir sua cabeça com óleo. Era coisa de receber um convidado com honra. E Jesus não foi recebido esse reclamo. E uma mulher veio, enxugou, né, com seus pés lá, derramou um perfume e enxugou com o cabelo. A narrativa deve ser essa, eu acho que foi isso mesmo. Ou chorou. Não vou lembrar agora, mas tudo bem. Essas tradições são boas, mas não devem ser consideradas sagradas. A tradição não é sagrada. A lei é a lei de Deus, é a lei de Deus, a tradição é a tradição. Os fariseus e os mestres da lei consideravam suas tradições tão importantes como a lei de Deus ou de Moisés. Para eles era a mesma coisa. Eles acrescentaram essas tradições como acréscimo à lei de Deus ou à lei de Moisés. A lei de Deus não precisa de acréscimos. As tradições devem nos ajudar a compreender melhor as leis de Deus. As tradições não podem substituir a lei de Deus. Quem vai ver que eles vão fazer isso? Jesus continua. Agora vai criticar ele. Agora Jesus vai pegar bem pesado mesmo. Jesus continua. Pois Deus disse, honra o seu pai e sua mãe. Quer dizer, cuide do seu pai e sua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Amaldiçoar é tratar mal, judiar. Tem que ser executado. Tem que ser morto. Honrar os pais ou cuidar dos pais é o 5º mandamento dos 10 mandamentos. Está em Deuteronômio 5,16 e Êxodo 20,12. Então, honra teu pai e tua mãe para te vai bem. Não, quer dizer, cuida do teu pai e da tua mãe. Honrar e cuidar. Jesus estava falando de uma passagem do Velho Testamento. Então, ele refere a uma passagem do Velho Testamento que está lá em Êxodo, lembra? E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Êxodo 21:17. Palavra dura, né? Será morto. O cara que maltrata a mãe, judia a mãe, na lei de Moisés, o filho rebelde, ele tinha que ser morto. Sabia disso? Apedrejado? É uma parte dura da lei. Lei dura, morrerá. Em Deuteronômio 27:16 diz, maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá, amém. Então lá em Deuteronômio 27:16 diz que é maldito aquele que não trata bem os pais e a mãe. Então a Bíblia é muito boa nesse ponto. Continua Jesus. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim, já dediquei a Deus como oferta. Certamente não precisam honrar seu pai ou ajudar seus pais. Assim vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Esta prática era conhecida como corban, literalmente oferenda. Corban e oferenda, o significa. A gente vai ver isso lá em Marcos 7:11. Qualquer pessoa que fazia o voto de corban entregava o dinheiro destinado a manter os pais para uma causa valiosa, usualmente o templo. Converteu-se em uma forma religiosa de excluir os pais, tirando a responsabilidade dos filhos de cuidar dos seus pais. No exterior, ou para as pessoas, a ação dos religiosos punham eles como superiores, davam mais dinheiro a Deus ou ao templo, à religiosidade, mas não cumpriam o mandamento de Deus que exigia cuidar das necessidades dos pais. Esses líderes religiosos passavam por cima do claro mandamento de Deus de honrar aos pais. Então eles criaram essa tradição corban e puseram isso como regra mesmo, e não está na Bíblia, não está no Velho Testamento. Quer dizer, eu dei oferta para a igreja lá, ajudei a igreja, eu tenho a obrigação de ajudar os pais. E Deus falou, isso não. Você ajuda a igreja e ajuda os pais. Amém? E Jesus ainda vai continuar chamando eles de hipócritas. Jesus diz assim para os fariseus e mestres da lei: hipócritas. Olha que palavra dura. Vocês sabem o que quer dizer hipócritas? Fingido, falso, duas caras. Jesus diz isso tudo em uma palavra só. Bem profetizou a Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram,
Os seus ensinamentos passam de mandamentos ensinados por homem. Palavras duras. Ele vai citar o quê? Isaías. O profeta Isaías também criticou os hipócritas em seu tempo. Jesus vai citar ele. Lê para mim, Isaías. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Isaías 29:13. Jesus fez uma dura crítica aos líderes religiosos usando as palavras do profeta Isaías. Honrar a Deus enquanto o coração está longe dele. A adoração não tem significado. Não é suficiente atuar como religiosos, praticar rituais e tradições. Nossas ações e atitudes devem ser sinceras. Se não forem, as palavras de Isaías estão falando para quem? Para nós mesmos. Será que a tradição de frequentar um templo, a tradição de participar da ceia, a gente tem isso como tradição? Que não é, isso é ordenança. Ceia e batismo é ordenança. Ou fazemos certas coisas, tá bom, mas o nosso coração está ligado nas coisas de Deus, nós temos amado o próximo, nós temos dedicado, temos prazer na lei de Deus, e meditamos nela de dia e de noite. Isso é uma pergunta, né, a nós mesmos. Que essa palavra de Isaías não seja para nós. Jesus para a multidão. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: vem para cá, vem, ouça-me, né? Entendam. O que entra pela boca que torna, não é o que entra pela boca que torna um homem impuro, mas o que sai da boca, isto sim o torna impuro. O que entra não torna impuro, o que sai torna impuro. Os fariseus ficaram ofendidos. Então os discípulos se aproximaram dele, Jesus, e perguntaram: o Senhor sabe que os fariseus encontraram motivo de tropeço ou ficaram ofendidos quando ouviram isso? Lógico, eles não acharam bom de jeito nenhum. Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Olha que coisa. Se arrancar pela raiz é morte certa, né? Se arrancar por cima e perde de novo. Jesus não importou com as reações dos fariseus e mestres da lei, porque sabia que eles não eram mesmo seus discípulos e odiavam. Jesus estava pouco preocupado se eles estavam sabendo, satisfeito ou não. Jesus fazia aquilo que o Pai mandava fazer, ele estava querendo agradar as pessoas, não, às vezes ele era muito duro mesmo. Mas ele estava falando a verdade assim. Jesus disse que devia ignorar os fariseus porque estavam cegos em relação à verdade de Deus. Jesus continua, né? Eu pulei aqui. Jesus continua: deixe-nos, né? Deixa eles. Eles são guias cegos. Um cego guiar outro cego. Se um cego guiar outro cego, cairão ambos em um buraco. Deixa eles mesmo, eles são cegos. Se um cego guiar outro cego, o que vai acontecer? Vai cair num buraco ou atravessar uma rua perigosa, não vai ser bom. Jesus disse que deviam ignorar os fariseus porque estavam cegos em relação à verdade de Deus. Qualquer pessoa que escutasse seus ensinos corria o risco de adquirir cegueira espiritual também. E caírem num buraco da hipocrisia e da vaidade. É o que eles estavam afundando. Eram hipócritas e vaidosos. Então Pedro pediu-lhe a Jesus: Jesus, explica-nos a parábola. Explica isso, o que entra pela boca não contamina, mas o que sai. Pedro não entendeu, nem os outros discípulos. Quando os fariseus e doutores da lei se ofenderam com as palavras de Jesus, o apóstolo Pedro quer saber o significado das palavras de Jesus. Duas reações diferentes. Um odeia o que falou, o outro quer saber a explicação. Explica isso aí para nós, disse Pedro. Vocês ainda não entenderam, diz Jesus, perguntou Jesus. Não perceberam que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido, né? Vai para o esgoto. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e isso é o que contamina o homem. O que sai da boca que contamina o homem.
Pois do coração saem os maus pensamentos, do coração homicídios, adultério, imoralidade sexual, roubo, falsos testemunhos e calúnia e assim por diante. Jesus vai dizer isso aí. Né? Isso sai do coração. E a boca fala que o coração está cheio. O próprio Jesus vai dizer isso. Essas coisas tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Bom, meio difícil de entender mesmo. Jesus está falando da contaminação espiritual e não da contaminação do corpo. Devemos procurar com a boa alimentação, preocupar-nos com a boa alimentação, exercícios e higiene, para vivermos mais aqui no mundo com saúde. Tem que preocupar mesmo, né? Não pode a gente ser sem higiene. Mas Deus quer que procuremos principalmente com os pensamentos e as boas ações, para vivermos eternamente com Jesus Cristo. Então, quando aquilo que é purificação do coração e o que sai da boca para a edificação das pessoas, é de ordem espiritual e que nos leva à eternidade. A contaminação do corpo é para o nosso tempo quando nós estivermos aqui na Terra. E é um período muito pequeno. Né? A gente está com as crianças que não vê, já está tudo adulto. Passa muito rápido. A preocupação de Jesus é com o espiritual. A preocupação de Jesus era com a pessoa com que a pessoa realmente é para com Deus e não para com as pessoas. Por que Jesus estava preocupado? Porque a pessoa é de fato e não que ela representava para as pessoas. Jesus não estava preocupado com a aparência. Cristo mostra que a contaminação que deveriam ter medo não era que entrava pela boca como alimento, mas deveriam ter medo do que saía da boca, que demonstrava a maldade de seus corações. O que saía da boca mostrava que eles eram, por dentro, como pessoas. E lavar a mão, a tradição, seguir a tradição, era uma coisa que dava um status, ou que beleza, ele cumpre, mas uma coisa que não saía do coração, é uma coisa externa, que trazia status para eles, vaidade. Mas assim, ó, fazemos o tudo que podemos para manter nossa aparência exterior atrativa, mas o que está em nosso coração é o mais importante. Porque não há pecado em palavra e obra que não esteja primeiro no coração. E tudo que acontece antes vai para o coração. Tá uma coisa horrível de feminicídio, não é? Mas antes do sujeito que praticar ele, o que aconteceu? Na mente dele, a Bíblia fala coração, mas é a mente. Na mente dele já criou ódio, ele já planejou. Teve um caso que o sujeito tentou matar a mulher, matou dentro da delegacia. A mulher estava na delegacia, olha que coisa, que ódio. Da onde surgiu isso, essa ação dele? A ação, antes de uma ação má ou boa, ela processa primeiro no coração. Depois que ela atitue. Então, as ações, as palavras são resultado daquilo que está no coração. Quando Cristo ensina, mostra aos homens o engano e a maldade de seus corações. Jesus ensina-nos a humilharmos e buscarmos purificação do nosso coração, para a nossa boca ser um manancial de bênçãos. Muitas vezes nós temos a boca muito ruim. Esse dia um filósofo, lendo uma parte de um filósofo, e ele parece muito com ele vai falar uma coisa muito, apesar de ser um filósofo ateu, ele vai falar uma coisa muito parecida com a Bíblia. Ele vai dizer o seguinte, que muitas vezes as nossas palavras ofendem as pessoas pelo tom, e não porque a gente diz isso. Achei interessante. E a Bíblia diz assim, a voz branda como o furor. Então, mas a gente quando é agressivo nas nossas palavras, que dentro de nós há agressividade. A falta de paciência com o outro, não tem tolerância com a falha do outro, achamos que são perfeitos, é igual os fariseus e escribas da lei, nós semelhamos muito a eles. A gente, eles são tão ruins, não, a gente está muito próximo. Vaidade. Os fariseus e o mestre da lei seguiam suas tradições por vaidade, para serem vistos pelas pessoas como pessoas mais santas. Mas na verdade, por dentro não era o que apresentavam ser. Eram pura vaidade inútil para o Senhor Deus. Lê para mim, são dois versículos, eu posso ler um, depois ler o outro.
Devia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Salmo 119, 37. Afasta a minha vaidade e a palavra mentirosa. Provérbios 30, 8a. Então o que vai falar em Salmo 119? Desvia os meus olhos de contemplar a vaidade. Desvia os meus olhos da vaidade. E o Provérbios 38 fala de afasta de mim a vaidade. E a mentira, a palavra mentirosa, são coisas que Deus vai falar assim, ó, que o salmista, né, e o provérbio vai pedir a Deus que tire desse, porque isso é uma coisa que persegue a gente. Se não vigiarmos, se não procurarmos a Deus, nós vamos fazer igual esses escribas fariseus aí, rotando que são melhores que os outros, e na verdade nosso coração não é tão bom. Devemos pedir a Deus, Pai, para livrar-nos de seguirmos tradições por vaidade. Devemos pedir ao Senhor Deus para nos livrarmos de pormos as nossas tradições no lugar da lei de Deus, como fizeram os fariseus e os mestres da lei. Pedir a Deus para livrar nós da vaidade, das palavras más e perversas. Amém? Lê a conclusão. Certas pessoas valorizam as tradições acima do mandamento de Deus, porque não amam a Deus e são vaidosas, querem ser vistas. Eu valorizo mais as tradições? Ou eu valorizo mais os mandamentos de Deus? Eu sou vaidoso e quero ser visto pelas pessoas? Ou eu sou servo do Deus Altíssimo e quero agradá-lo, mesmo que às vezes não sou reconhecido nem visto? Cada um responde a si mesmo. Vamos para a oração repetida? Senhor Deus Altíssimo, Senhor Deus Altíssimo, obrigado por eu te amar. Obrigado por eu te amar. E crer no teu Filho Jesus. E crer no teu Filho Jesus. E não valorizar as tradições. Não valorizar as tradições. Por vaidade. Por vaidade. Acima dos teus mandamentos. Acima dos teus mandamentos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos livre disso, né? Essa oração repetida foi parecida com o Salmo, né? A gente agradecendo a Deus por não fazermos isso. E Mateus disse o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Mateus 7, 21. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Eu sou religioso, eu sou tão bom. Não é isso não, nem todos. Deus abençoe que nós não sejamos, né? Os fariseus e mestres da lei diziam Senhor, Senhor, mas eram vaidosos, queriam ser vistos pelas pessoas, obedeciam suas tradições e deixavam de cumprir o mandamento de cuidar de seus pais. Não fazia a vontade do Pai que está nos céus. Não acreditavam que Jesus era o Messias que havia de vir ao mundo. Odiavam Jesus. Não seja como os fariseus e mestres da lei. Creia que Jesus é o Messias enviado por Deus e que seu sacrifício na cruz foi para te salvar. Se você ainda não tomou a decisão de aceitar Jesus como seu Salvador, faça hoje mesmo essa decisão. Jesus te ama e se humilhou para te salvar. Os fariseus observavam a tradição, mas não observavam a lei de Deus. Se eles obedecessem bem a lei de Deus, que é o Velho Testamento, eles creriam que Jesus era o Messias. Mas eles estavam presos às tradições e à vaidade, não deixavam eles irem. Eles estavam caídos no buraco, cego caído no buraco, porque não enxergavam a realidade que é Jesus Cristo. O mundo tem caído no buraco da incredulidade, da vaidade e da falta de fé. E tem também caído no buraco de todos os males do nosso século que tem acontecido. Aceite Jesus no seu coração, é a melhor decisão que você pode falar. Salmos diz o seguinte: sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Salmos 4:3. O Senhor Deus, o Deus Altíssimo, separou para si aquele que é piedoso. Piedoso vem de piedade, compadece dos outros. O Senhor Deus separou para si as pessoas que não põem as tradições acima dos mandamentos de Deus. O Senhor Deus separou para si as pessoas que cuidam de seus pais e ajudam o próximo.
Esta pessoa, quando clamar, pedir ajuda a Deus, será ouvida. O Senhor Deus, na pessoa de Jesus Cristo, escutará as suas orações. As suas orações serão respondidas. Bendito ou abençoado é a pessoa que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor Deus. Jeremias 17:7. Não é sobre a sua vaidade e sobre a sua tradição, mas aquela que confia em Deus. E o Senhor Deus vai escutar suas orações. Não é? Basta você confiar nele, esquece as tradições. Esquece a vaidade, esquece a arrogância, que a gente é isso que a gente fez aqui. Chega com o coração humilde diante de Deus. Quem se humilha será exaltado. E antes de qualquer fracasso vem a soberba. Que o Senhor está lá em Provérbios. Que o Senhor te traga muita bênção, responde as suas orações. Quero orar por você. E que faça um milagre na sua vida. Porque não se esqueça, Deus te ama muito e enviou Jesus para te salvar. Muitas coisas Ele ainda fará. Basta crer, ter fé. Para quem crê, tudo é possível, seja conforme a tua fé. A fé é o alicerce, né? É o firme fundamento. E que Deus responde as suas orações, na sua angústia, na sua dor, te dê o conforto que você precisa. Quero orar por você. Senhor Deus, querido Pai, quero pôr na tua presença cada vida que está aqui. Porque tu és um Deus adorado, um Deus bom, Senhor, que criou tudo. E o Senhor sabe que somos falhos, Senhor. Muitas vezes pomos a nossa vaidade acima, Senhor, do teu amor e da tua lei. Perdoa-nos, Senhor. Nos dê um coração mais humilde. Ô Senhor, obrigado por todas as bênçãos que tu tem nos dado. Quero pôr na tua presença agora, Senhor, a vida dessa pessoa que está sofrendo, Jesus. Seja qualquer o seu problema, Senhor. Tantos problemas, Senhor. Aquele problema que está lhe trazendo angústia. Que ela não vê solução, o Senhor é o Deus do milagre. A tua palavra diz o Senhor e não mente o Senhor. Que o Senhor escuta o Senhor. A oração do Senhor. Daquele que o Senhor separou para si. Daquele que tu amas, o Senhor. Oh Senhor, o que está doendo nesse coração, Senhor? Essa pessoa está pondo esse problema dela diante de Deus. Que o Senhor responde as suas orações. Faça esse milagre que ela está precisando, Senhor. Senhor, são tantos os problemas, Senhor, mas tu sabes, Senhor, e conhece o coração de cada um. E eu creio, desde já te agradeço, Senhor, pelo teu milagre, pelo teu conforto, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus te agradeço, Pai amado. Amém? Amém. Vamos falar o sol? Pai Nosso. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, em nome de Jesus, e até a próxima, em nome de Jesus. Jesus te ama muito, escutará as suas orações. Fique com Deus.